Vamos falar de uma polêmica que essa semana foi assunto na casa de muitos brasileiros? Tá tocando, tô sem celular aqui. Meu. Desculpa, gente. É isso, o uso de celular nas escolas. Sérgio, ainda tem as conversas por aplicativos e redes sociais. Mas essa é uma realidade que pode estar com os dias contados. Um projeto de lei aprovado em São Paulo proibiu o uso desses aparelhos nas salas de aula. A gente preparou um teste com estudantes para saber como os smartphones afetam o desempenho escolar. Não tem como disfarçar. Os celulares ganharam de vez a atenção da nova geração. A gente vê como os nossos adolescentes são muito ensimesmados. Eles não sabem se comunicar olhando nos olhos dos outros. Eles nasceram na era do smartphone e as consequências já aparecem em estudos científicos pelo mundo. Essa geração de adolescentes, ela tem o QI inferior à geração de seus pais. Por quê? Justamente pelo excesso de exposição às telas. Se o problema fosse só esse, seria mais fácil. A gente tem muitos problemas, bullying, cyberbullying, problemas, um aumento da incidência de depressão, de ansiedade, de automutilação, problemas de autoimagem, que as redes sociais fazem isso muito com as meninas. A sala de aula virou uma competição desleal. Como que eu crio um ambiente de aprendizagem dinâmico, que chama a atenção do aluno, ao mesmo tempo que esse aluno tem o mundo na palma das mãos. Algumas cidades e estados brasileiros já conseguiram restringir o uso do celular nas escolas. Mas pesquisadores americanos concluíram que a mera presença do celular no mesmo ambiente que o usuário provoca a chamada drenagem cerebral, uma queda na capacidade cognitiva, mesmo que a pessoa resista à tentação de checar as notificações. Quando a gente pede para o aluno colocar embaixo da carteira ou na mala, ele sente a vibração, ele escuta o toque que está baixo. E ali, aquela vibração já desperta nele uma ansiedade. Depois da distração, voltar a se concentrar na aula é um desafio. Cada vez que ele olha para a tela, ele demora em média 14 minutos para voltar à sua atenção plena. O Domingo Espetacular vai fazer um experimento com estudantes do primeiro ano do ensino médio. A gente implantou câmeras robóticas para acompanhar o comportamento dos jovens enquanto eles fazem uma atividade. Para observar a maneira como eles usam o telefone celular, a gente montou uma espécie de QG de monitoramento numa sala aqui ao lado. É aqui que a gente vai conseguir acompanhar em tempo real as imagens de 3 câmeras. E a gente consegue também operar essas câmeras a partir daqui. Na chegada à sala, alguns alunos não tiram os olhos da tela. Felipe, qual é o seu grupo? A professora de produção de texto, Cristiane, explica a atividade. E vocês vão formular hipóteses sobre o impacto da inclusão na qualidade de vida. Os jovens precisam responder a 3 questões sobre inclusão. Podem começar a fazer atividade. Eles se dividem em 4 grupos. Esse grupo vai usar o celular, vai poder usar livremente o celular. Esse outro grupo só pode usar o celular nos 20 minutos finais da atividade. Então, por enquanto, eles estão sem o celular. O grupo lá do fundo não pode usar o celular em momento algum. E esse outro grupo fica a critério deles. Se eles usam, se eles não usam, eles estão com o celular e podem decidir isso por conta própria. Logo nos primeiros minutos, o que poderia ser uma ferramenta de pesquisa vira distração. Daqui a pouco a gente mostra mais desse experimento. Será que o uso ou não dos celulares vai influenciar no resultado da atividade? A lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo proíbe não apenas celulares nas escolas públicas e privadas, mas também tablets e relógios inteligentes por todo o período escolar, inclusive nos intervalos e nas atividades extracurriculares. Acho que isso é um pouquinho de exagero, eu acho que no intervalo eles poderiam usar. Na sala de aula eu sou contra realmente eles usarem o celular. Eu sou 100% a favor da proibição do celular nas escolas, para a gente voltar à interação, para essas crianças conseguirem ter esse contato humano que é tão importante para o desenvolvimento cognitivo, social, para que a gente possa formar indivíduos melhores. A medida vale para toda a educação básica do estado de São Paulo, ensinos fundamental e médio, mas ainda depende da sanção do governo do estado.
Cada escola vai ter que se organizar para determinar como guardar os aparelhos. Nessa escola, os estudantes podem trazer o celular a partir dos 11 anos de idade. Mas a regra é entregar o aparelho antes do início da aula e só pegar ao final. Os telefones ficam armazenados em cima da mesa do professor, nessas caixinhas de madeira. Para alguns alunos, é uma tentação. A proibição do celular só vai ter 2 exceções. Momentos em que o aparelho pode ser usado como ferramenta pedagógica e a utilização por estudantes com algum tipo de deficiência, que dependam da tecnologia para participar das atividades. Por que proibir ele? Eu acho que tem que educar, né? Educar para ele entender. Não dá para a gente permitir que essa criança tenha essa autonomia se o adulto por si já não está conseguindo. Em Brasília, um projeto de lei nacional bem parecido com o paulista está em tramitação. Acho que a primeira coisa que eu gosto de falar é por que seu filho precisa de celular. Ele não precisa de celular, existe uma pressão social. Então, o ideal seria a gente esperar até 14 anos para essa criança ter o primeiro smartphone, que é esse celular que tem acesso a tudo, e 16 anos para as redes sociais. Voltamos ao nosso experimento. O grupo que pode usar o celular agora parece que decidiu fazer uma pausa do uso do celular. Eles juntaram aqui uma pilha com 3 telefones e tem só 2 deles que estão usando o telefone. Vocês podem observar que eles não estão usando o celular a todo tempo. E eu cheguei e perguntei para eles, mas vocês consultaram o celular? A gente consultou algumas coisas, outras a gente não precisou. Eu falei, mas por quê? Não, porque a gente já tem o conhecimento, professora. O grupo sem acesso ao smartphone parece interagir bem, mas protesta. Como que eu vou pesquisar? Pensem em todas as informações que vocês têm. A gente, para pesquisar, para pesquisar, a gente precisa usar só o celular para pesquisar? 20 minutos antes do fim, um dos grupos recebe de volta os celulares. Então, deixou de ser uma atividade em grupo para ser uma atividade mais individual. Com as telas, a interação entre os estudantes acaba. Conseguiram terminar? Sim. Deixa a mesinha direitinha. Assim que a professora recolhe os trabalhos, os celulares roubam a cena. Atividade finalizada, a gente vai entrar na sala agora. Os alunos vão saber que eles estavam sendo gravados e a gente quer ouvir, né? Como é que foi essa experiência para cada um dos grupos? Vamos lá? Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Ferraz, eu sou repórter da Record. A gente está fazendo uma reportagem para o Domingo Espetacular sobre o uso de celulares nas escolas. E a gente, com o apoio da escola, fez um experimento com vocês, com câmeras. A gente tem uma câmera aqui, uma câmera robótica, uma ali no alto e uma ali. E embaixo das mesas tem microfones, então a gente acompanhou aqui essa atividade de vocês, mas fiquem tranquilos porque a gente não tem detalhes do que vocês estavam navegando no celular e a gente também não tem detalhes do que vocês estavam conversando, que era muito barulho. O Felipe, que estava distraído lá no começo da nossa história, surpreendeu pela maturidade. A gente realmente percebeu isso porque a gente viu que alguns integrantes, né, do nosso grupo estavam meio dispersos, então a gente propôs fazer essa pilha para que eles não se perdessem no meio do trabalho. A gente percebeu que alguns entravam em jogos ou alguns aproveitavam rápido para entrar no WhatsApp, então a gente achou que seria uma boa ideia para diminuir que qualquer um pudesse ficar disperso. Por incrível que pareça, ao analisar as respostas do grupo que estava sem o celular, a gente entende uma criticidade maior, né? Até uma elaboração de questões de respostas mais dissertativas. Os que estavam consultando partiram muito mais para a elaboração de tópicos, de objetivos. Acho que eles tinham mais informação para colocar e a necessidade de registrar essas informações. Elas, com menos informações, elaboraram respostas mais críticas, né? Porque elas tinham que articular o pouco que elas tinham naquele momento. A gente conseguiu forçar com que a gente pensasse, entendeu? E a gente não acreditava que seria capaz. E surpreendeu a gente por isso. Mesmo com essa experiência que acabaram de viver, a maioria ainda prefere ficar com o celular por perto. O celular possibilita a gente aumentar
o repertório que a gente já tem e poder usar em outros lugares. A gente precisa fazer com que essas crianças, jovens e nós mesmos adultos, né, a gente recupere o nosso tempo de qualidade e, acima de tudo, um tempo de relações humanas, né, de olho no olho. Então, é recuperar a função social da escola, que é esse espaço de socialização por excelência.